Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando de como mexer com o Cinemachine finalmente. E eu não vou estar focando tanto no código e mais em explicar como funciona cada configuração, como adicionar o package no projeto de vocês, porque futuramente eu pretendo fazer um vídeo específico para mostrar como alterar as câmeras em tempo real no jogo. Mas nesse vídeo a gente vai estar falando especificamente da câmera Free Look, porque existem vários tipos no Cinemachine, vocês vão ver. Mas eu acho que a Free Look é a mais completa e é um bom ponto para começar nesse mundo de mexer com as câmeras, fazer cutscene e depois verificar todos os outros tipos. Então se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal e bora para mais um vídeo. Então de início, como de costume, eu vou começar montando a nossa cena para a gente ter um lugar para testar. Eu vou estar utilizando o script de movimentação do personagem que eu mesmo fiz na nossa série do canal de como movimentar o seu personagem, mas lembrando que essa parte da câmera é independente da movimentação do personagem de vocês. Eu vou estar utilizando esse script só mesmo para a gente conseguir testar e verificar o que cada opção do Cinemachine faz com a nossa câmera. Então agora que a gente já tem o nosso cenário pronto para testar, eu vou até mostrar como que vai estar a cena de vocês quando vocês iniciarem um novo projeto. Vou criar aqui uma nova cena, e se eu entrar nela, só vai ter esse main camera e o directional light. Mas vou voltar aqui para a nossa cena, aqui eu adicionei o nosso cenário e o nosso player. Esses arquivos aqui são do nosso cenário e da movimentação do nosso personagem. E na nossa câmera eu também tenho esse arquivo CamStart, que ele simplesmente esconde o nosso mouse quando a gente der play. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, é só ver o último vídeo que eu falei de como esconder o mouse assim. Mas basicamente aqui vocês podem ver que a nossa câmera não tem movimentação nenhuma, o nosso personagem está se movimentando livremente aqui e a câmera não está fazendo nada. Então o primeiro passo para a gente começar a usar o Cinemachine é vir aqui em um window, clicar aqui em Package Manager e aqui vocês têm que ver o que está selecionado. O meu está no Packages in Project, ou seja, ele vai mostrar só os packages do meu projeto. Então se eu pesquisar aqui Cinemachine, ele não vai aparecer. Então eu vou vir aqui e clicar em Unity Registry, às vezes demora um pouco carregar todos que tem. Vou pesquisar o Cinemachine, vou clicar aqui em Install e agora é só esperar ele instalar esse package pra gente. E quando terminar, se vocês vierem aqui na nossa hierarquia, clicar com o botão direito, vocês vão ver que tem agora essa aba Cinemachine. E aqui a gente tem todos os tipos de câmera que a gente pode estar utilizando com esse package. Mas como eu falei, nesse vídeo a gente vai estar focando nesse Free Look câmera. Então se eu clicar nele, vocês vão ver que ele vai adicionar um novo objeto aqui na nossa hierarquia e a nossa câmera vai aparecer esse ícone. Porque agora se eu clicar no nosso Free Look, apertar a tecla F para focar nele e movimentar, a gente vai estar movimentando a nossa câmera dessa forma. A gente não consegue mais movimentar selecionando diretamente a nossa main câmera. Nessa parte do Cinemachine Brain, eu vou deixar para explicar quando a gente for falar de como alterar as câmeras em tempo real dentro do nosso jogo. Mas todas as configurações vão estar aqui nesse objeto Free Look Camera. Então se eu vim aqui para cima, vocês vão ver que agora a gente tem esse novo script, Cinemachine Free Look. E aqui são todas as configurações que a gente pode alterar com a nossa câmera. A primeira coisa que eu vou estar fazendo, se vocês lembram bem do nosso último vídeo sobre a câmera, é determinar o que a nossa câmera vai seguir e para o que ela vai olhar. Então eu vou arrastar o nosso player para os dois lugares, porque eu quero que ela siga ele e olhe para ele também. E dessa forma, se a gente der play, vocês vão ver que a câmera já está de certa forma funcionando. É bem fácil configurar o Cinemachine, apesar de ter muitas opções. Igual aqui, a câmera está bem perto e eu não consigo ter muito controle. Então se eu sair do modo do play, normalmente essa parte aqui, Save During Play, não vai vir marcada. Se vocês marcarem o que vocês alterarem enquanto a gente estiver nesse modo de play, ele vai salvar mesmo depois que a gente sair. Porque o padrão é quando a gente tira daqui, tudo que a gente alterou volta para como estava antes. Então nesse vídeo eu vou deixar marcado justamente porque eu quero testar as coisas aqui em tempo real. Então passando aqui para o Standby Update, essa parte aqui é mais técnica, mas é basicamente quando vocês têm várias câmeras na cena de vocês. Então isso significa a frequência que essa câmera vai ter um update. E aqui a gente tem três opções, que é nunca, ou seja, só quando essa câmera estiver ativa que ela vai receber o update. Eu sei que é meio contraintuitivo por estar escrito nunca, mas o always é quando tem várias câmeras e todas elas vão sofrer o update sempre que possível. E o round robin, ele vai dar um update na câmera ativa de acordo com quantas outras câmeras estão em standby, ou seja, não estão sendo usadas. Normalmente eu deixo no valor padrão mesmo, porque vai ser o mais otimizado para quando a gente começar a utilizar várias câmeras na cena. Essa parte do Common Lens é como a nossa câmera vai funcionar para a gente poder alterar o nosso campo de visão. Se vocês abrirem aqui, tem as mesmas opções da nossa main câmera, que é quão perto ele vai enxergar um objeto e quão longe ele vai enxergar também. Ou seja, objetos a mais de 5.000 unidades de distância não vão ser renderizados nessa câmera. E o Dutch é essa parte onde ele vai rotacionar como se ele estivesse olhando para os lados. Aqui tem alguns campos Advanced, mas isso daqui é basicamente quando vocês já estiverem sabendo praticamente tudo que vocês vão estar fazendo e vão dar um override em como funciona essa parte da câmera.
Já a parte de transitions, isso daqui vai ser quando a gente for passar de uma câmera para outra, a gente consegue colocar uma dica de como vai ser a outra câmera e fazer com que essa mudança seja mais suave, não seja uma mudança abrupta de uma câmera para outra. E aqui nos nossos Axis Control, passa para a parte que de fato a gente vai conseguir configurar melhor a nossa câmera. Isso tem a ver com a sensibilidade que a gente tem nos eixos, mas como isso vai depender da distância da nossa câmera, que ainda está muito ruim, eu vou pular essa parte, configurar aqui as nossas órbitas e aí eu volto para mexer na sensibilidade. Então, basicamente, se vocês olharem aqui na nossa cena, a gente tem 3 órbitas da nossa câmera. Dependendo de quão alta ela está ou quão baixa, a gente consegue definir as distâncias em relação ao nosso jogador. Como aqui eu acho que está muito perto, eu vou vir aqui e vou aumentar a altura da nossa órbita do topo aqui para mais ou menos 6. Vou aumentar a altura da nossa órbita do meio para 4, e a nossa órbita de baixo eu acho que ela já está num ponto bom. Tudo vocês conseguem ir olhando nessas linhas que indicam as órbitas. Esse spline curvature significa o quão redondo essa parte que transiciona entre uma órbita e outra vai ser. Então se a gente mudar isso, vocês conseguem ver o efeito que isso tem na nossa câmera. Se eu deixar no 1, vocês vão ver que ela vai subir um pouco e descer de novo. Mas eu vou deixar ela no padrão mesmo. Mas agora eu vou ajustar o tamanho dos raios das nossas órbitas, porque eu acho que eles estão muito perto. Então aqui embaixo eu acredito que por volta dos 3 fica bom. O raio do meio eu vou colocar 10, então vocês podem ver que fica bem largo. E aqui em cima eu vou colocar 6. Então agora a gente já tem uma movimentação bem melhor da nossa câmera, consegue visualizar bem mais. E agora eu vou mostrar o que esse Binding Mode faz. Como o nosso Binding Mode está esse Simple Follow with Word Up, significa que ele vai tentar seguir o nosso personagem de uma forma mais natural, como às vezes um ser humano faria. Então se eu rotacionar, a nossa câmera vai tentar rotacionar também para acompanhar o nosso personagem, ao invés de simplesmente seguir a posição dele. Já se eu mudar aqui para o Word Space, que normalmente é o que eu uso, se eu mover para o lado, a câmera continua indo para o lado sem rotacionar. E só quando eu movo o mouse, que ela vai rotacionar para acompanhar. Dessa forma, normalmente eu acho mais intuitivo de mexer. Aqui existem várias formas de vocês configurarem isso. Eu vou estar deixando na descrição algumas documentações da Unity, porque se vocês verem no próprio site da Unity, aqui fala bastante do que cada modo faz. Tá em inglês, mas eu acredito que tem como pegar isso daqui em português. E inclusive o que eu estava falando do Simple Follow with Word Up, ele fala que a câmera tenta simular uma ação humana quando um operador da câmera estivesse tentando seguir algum objeto. Mas o que eu recomendo é vocês testarem todo tipo e ver o que fica melhor para o personagem de vocês. Mas agora que a gente já tem as nossas órbitas, eu vou voltar aqui para o nosso Axis Control. Então o Speed vai ser a sensibilidade no nosso eixo vertical. Vou colocar aqui 10, por exemplo. Agora a gente consegue movimentar bem mais rápido. Eu acho que ficou até demais. Então vou colocar aqui 4. Dessa forma já fica melhor. Eu tô vendo que quando eu movo para baixo, a câmera tá indo para baixo. Só que eu quero que ela mova para onde eu tô olhando. Se eu mover o mouse para cá, eu quero que ela olhe para baixo ao invés de começar a olhar para cima. Então vou clicar aqui no Invert. E agora, se eu mover o mouse para baixo, ela olha para cá. E se eu mover para cima, ela vai tentar olhar para onde ele está. E no eixo X, quando eu estou movendo para cá, ela está olhando para o outro lado. Eu não quero que aconteça isso, então vou clicar em Invert também. Dessa forma, para onde eu apontar o mouse é onde o nosso jogador vai olhar. No eixo X eu acho que a sensibilidade ainda está muito baixa, então vou colocar aqui 900. Dessa forma, eu acredito que a gente já tem um controle bem maior da onde a gente vai olhar para o nosso personagem. Eu estou achando a altura da minha órbita de cima baixa ainda, então vou colocar aqui 9 e o raio eu vou colocar 8. Assim eu acredito que fica melhor de observar o nosso personagem. E dessa forma vocês podem ver também que eu vou testando bastante coisa, não tenham medo de estragar isso daqui. Muitas vezes vocês vão aprender mais tentando consertar algo que vocês estragaram testando, do que de fato sempre fazendo certo e nunca errando nada. Então agora a gente vai configurar cada órbita do nosso personagem, porque se vocês perceberem, nesse momento a nossa câmera está olhando para o pé do nosso personagem. Isso porque da forma que eu configurei ele, o transform dele sempre fica no pé, mas não é o ideal que a nossa câmera fique olhando sempre para essa parte. Então a gente vai vir aqui embaixo, e se vocês verem, à medida do que eu mudo aqui, ele vai mudar para o bottom, middle ou top. Mas é só vocês selecionarem um dele, que ele vai fixar isso enquanto vocês estão movendo o mouse. Eu vou clicar no top e clicar nesse N. Se vocês verem, já aparece uma interface aqui na nossa câmera e aonde que essa órbita está olhando. Então tem como a gente configurar diferentes formas para cada órbita. E a forma que a gente vai configurar isso daqui, por exemplo, é vindo aqui nesse Track Object. Eu acredito que ele está escrito Offset. E aqui eu vou dar um Offset no eixo Y. Então dessa forma vocês vão ver que ele vai olhar mais ou menos para a testa do nosso personagem. Se eu colocar, por exemplo, para ele olhar lá para cima,
Somente quando a gente estiver na órbita superior que ele vai olhar para frente. Nas outras órbitas ele vai olhar para o pé do nosso personagem. Por isso que eu falei que dá para configurar diferentes coisas para as diferentes órbitas. Mas nesse exemplo eu vou estar colocando todos os pontos aqui na testa do nosso personagem. Vou selecionar agora a do meio e dar o offset de novo para a testa. E a de baixo vou olhar lá para cima. Então dessa forma agora, se vocês verem, as nossas câmeras sempre olham para a testa do nosso jogador. E fica bem mais intuitivo do que sempre olhando para o pé. Eu vou falar mais de algumas opções aqui, porque se vocês perceberem tem essa zona vermelha e essa zona azul. Isso são as zonas ativas e a zona morta da nossa câmera, que significa que a partir de certo ponto ele não vai olhar tanto para o nosso personagem. Mas basicamente passando aqui, a gente tem algumas partes que a câmera tenta prever a direção do nosso personagem e olhar para essa direção que ele preveu, que é justamente esse Look Ahead Time, ou seja, ele vai prever o futuro, ou pelo menos tentar. Aqui a gente tem o Horizontal e o Vertical Damping, que se eu colocar um valor bem alto em todas as nossas órbitas, para vocês verem isso bem, vocês vão perceber que a nossa câmera não segue agora mais com tanta precisão o nosso jogador. E somente quando ele chega nessa faixa vermelha que a câmera vai seguir com a precisão necessária. Ele nunca vai deixar o nosso personagem sair dessa parte azul da nossa tela. Por isso que eu falei que isso são as zonas. Então, por exemplo, dentro dessa parte azul, ela sempre vai tentar seguir o personagem, mesmo que esteja com essa parte que está dando um damping, ou seja, essa suavização do movimento. Se eu deixar o personagem parado, vocês vão ver que a câmera vai tentar chegar até a posição dele. Isso não importa onde ele esteja. A zona vermelha é onde o personagem nunca vai sair de vista. E aqui nesse Dead Zone Width e Height, a gente consegue fazer uma abertura aqui na nossa tela, onde a câmera não vai funcionar nessa parte. Então se eu mover o personagem nessa parte, ela só está rotacionando para ver ele, mas ela não está se movimentando. A partir do momento que ele entra na parte azul, ela vai tentar seguir ele mesmo ele estando parado. Já aqui nessa parte, seria uma zona livre para o nosso personagem andar. Então se eu fechar aqui o nosso aim, vocês percebem que a gente já tem uma câmera bem mais responsiva, a gente consegue ter bastante controle do que essa câmera vai fazer, dependendo do tipo de jogo de vocês. Se forem um jogo de puzzle, como Little Nightmares, a câmera ela funciona mais nesse sentido do que um jogo FPS, de tiro no caso. Mas voltando aqui para nossa aim, a gente ainda consegue alterar algumas coisas, como esse Bias X e esse Bias Y, que significa que a câmera vai ficar um pouco para o lado, sempre. Aqui normalmente é difícil de testar porque a gente tem que ficar alterando entre todas as órbitas. Mas se eu colocar aqui o Bias X em todas elas aqui para o fim, vocês conseguem ver que a câmera fica um pouco para o lado. Mas o que eu quero falar para vocês é justamente isso. Vocês podem ir testando várias coisas, sem medo de bagunçar, e a câmera pode ficar bem zoada, ou vocês podem conseguir fazer algo inovador e que fique muito bom. Como já diz o ditado, não é um bug, é uma feature. Mas eu vou voltar aqui para o padrão que estava, e vou fechar o nosso aim. E aqui por fim a gente consegue adicionar um noise, que significa que a nossa câmera vai ficar balançando um pouco, como se fosse alguém tendo dificuldade em segurar ela. Então se vocês virem aqui e usar esse Basic Multi-Channel Purling, ele vai ter alguns profiles de noise, que ou seja, são os tipos de movimento que vai ter. Então se eu colocar, por exemplo, esse 6D Shake, a nossa câmera fica tremendo como se fosse um terremoto. Inclusive isso é algo legal para adicionar via código, caso vocês estejam tentando simular um terremoto na cena de vocês. Mas se eu voltar aqui no nosso Top Rig e colocar o Noise de novo, para um Handle Wingle, vocês vão perceber que ele fica movimentando bem mais suavemente, como se fosse alguém com a mão não tão estável. E para finalizar, se vocês perceberam, a nossa câmera ela ainda está entrando no chão, e se a gente chegar perto de alguns objetos, como por exemplo essa escada, ela fica aqui atrás ou atravessa a nossa escada. Mas para corrigir isso é bem simples, o Cinemachine ele já tem essa parte construída dentro dele. Basicamente, se vocês vierem aqui na câmera de vocês, o Free Look Camera, no script dele, lá no final a gente vai ter esse Extensions. E se a gente clicar aqui em Add Extension, a gente vai ter esse Cinemachine Collider. Então dessa forma o Cinemachine criou esse Collider para a gente. E aqui a gente vai falar sobre o que ele vai colidir. Se eu selecionar a minha escada aqui, e o chão também, todos eles estão na Layer Ground. Isso aqui eu mesmo configurei e eu falo bastante disso no nosso vídeo de como movimentar o personagem. Até mesmo para ele detectar que ele está no chão ou ele está pulando. Mas voltando aqui para a nossa câmera, nesse Collide Against, que significa que vai colidir contra, a gente pode selecionar a nossa Layer Ground. Vou remover a Default para ele não colidir com qualquer coisa. Vou deixar o nosso Ignore Tag vazio, mas isso daqui significa que com algumas coisas ele não vai colidir. Mas dessa forma, se a gente chegar perto da nossa escada e tentar obstruir a visão do nosso player, a câmera vai chegar bem perto para não deixar ele clipar dentro dessa escada. O chão também ele não vai deixar acontecer mais aquela questão de atravessar ele quando a gente estiver olhando numa rampa.
Então mesmo que ele chegue bem perto, ele não vai atravessar mais o chão. Então aqui eu acredito que já deu para ver a infinidade de possibilidades que a gente tem. Isso porque aqui ainda é só um tipo de câmera, que é a Free Look. A gente ainda tem várias outras câmeras que seguem um trilho, como se fosse aquelas câmeras de filme. O Cinemachine ele é muito grande, tem muita coisa, é bem complexo e fácil ao mesmo tempo de usar. Complexo no sentido de que se vocês quiserem fazer uma câmera super bem trabalhada, como desse jogo famoso que tá aí agora uma discussão se ele é um jogo ou se é uma filmagem real, então tudo vai depender de qual é o objetivo de vocês. Mas basicamente, do Free Look Camera é isso, e agora é mais vocês testarem por si só e tentarem fazer uma câmera do jeito que vocês querem. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal que me ajuda demais. Mas muito obrigado e até a próxima!